Eu acho que a palavra de ordem é inquietação, né? Eu acho que a Shoulder ela vem se posicionando como uma marca líder no e-commerce há um bom tempo, cada vez mais madura, mas a gente quando olha um pouquinho para o mercado, principalmente o mercado global, a gente começa a perceber outras possibilidades que o nosso ambiente anterior não permitia. A gente estava feliz com os nossos resultados, em nenhum momento a gente olhou e falou, puxa, o resultado não está legal, a gente precisa mudar, mas a gente queria mais. Além do que a gente já fazia, a gente não estava conseguindo desenvolver com a tecnologia que nós tínhamos anteriormente. Então a gente começou a pesquisar um pouco mais, com profundidade, quais eram aquilo que realmente a gente desejava e quais eram as plataformas que chegavam mais perto desse desejo. Todo momento que nós pensávamos em algo novo, inovador, para o e-commerce ou para o aplicativo, a gente falhava em performance. Então as ideias saíam, mas na hora de implementar, a gente pecava em performance. Então a gente entendeu que talvez aquela tecnologia que a gente tinha tanto tempo e que a gente confiava não estava avançando tão rápido e não estava inovando da forma como a Shoulder queria. Então quando junta esses dois fatores, a inquietação e a vontade de ser algo melhor e maior, eu acho que levou a gente para buscar a plataforma que hoje combinou com a Wake. O que levou realmente a gente caminhar nesse sentido foi encontrar um parceiro que entregasse para nós a melhor tecnologia e que possibilitasse a gente crescer o mais rápido possível, não somente com o que a gente tinha, mas nos próximos passos de evolução do e-commerce. A Shoulder já tinha mais de 90 lojas integradas, só que, de novo, fazíamos um trabalho bem feito, mas ainda com alguns processos muito manuais que dependia do nosso time de CX e que, de certa forma, a gente acabava perdendo em conversão, né? Quando a gente tem processo manual, a cliente está ali esperando o retorno para aquele pedido, se ele vai ser concluído ou não, e acabava acontecendo ali uma eventual ruptura. Um grande diferencial que a gente encontra na Wake é ter integrado no mesmo produto tanto a plataforma de venda quanto a plataforma de OMS. Isso possibilita que a gente conseguisse realizar de uma forma muito mais genuína aquilo que a gente já tinha rabiscado em algum momento, em alguns anos atrás, e que ora o OMS não conseguia falar com a plataforma de e-commerce ou vice-versa. O fator da Wake ser integrada com o MS possibilitou para a gente caminhos que nós não tínhamos antes e que realmente fez a diferença no resultado. Quando a Shoulder decidiu migrar de plataforma, não foi uma decisão, vamos colocar assim, de sorte. A gente fez muito planejamento. Tanto que a gente manteve a plataforma antiga e ergueu uma nova plataforma com muita sobriedade sobre o que a gente estava fazendo. E a gente realmente decidiu fazer essa ponte entre a plataforma antiga e a nova quando a gente detectou que a plataforma era muito mais estável, ela oferecia uma performance muito melhor, ela incrementou em vendas e ela realmente conseguiu colocar em prática todos os desejos que nós tínhamos de evolução e que a gente não conseguia colocar na plataforma antiga. Isso logo na largada. Lógico que tem muita coisa ainda para acontecer, mas isso foi um sinal muito positivo que a gente deveria realmente abandonar a plataforma antiga, apesar dela estar no ar, e já migrar para a plataforma nova o mais rápido possível. Nós temos 3 marcas no grupo e a gente escolheu começar pela Shoulder, que é a operação mais madura, é a operação, obviamente, muito maior, 90 lojas conectadas no Omnichannel, e o risco, obviamente, era muito maior também, né? Algumas pessoas questionaram a gente, por que não começar com uma marca menor, que talvez seja um caminho mais safe? Primeiro, porque a gente acreditava que ia dar certo, e deu. E segundo, porque a gente queria a massa, né? Então, assim, às vezes você testa com uma loja que tem menos acesso, que o investimento de mídia é um pouco menor, que o omnichannel também é menor, menos lojas. E aí, para pegar um problema, demora mais tempo. E eu queria entender na prática real, e a gente escolheu a Shoulder. Nosso maior receio era a perda de vendas, e era colapsar todo o omnichannel, que realmente ali é um ecossistema muito bem amarrado. E não aconteceu. Eu acho que o que faz da Wake um case de mercado é composto pelas pessoas
que compõem esse time da Wake. Então, um dos temas que a gente discutiu internamente era, olha, eu não sei se essa solução que eles estão oferecendo é a melhor em termos técnicos, do ponto de vista de código, do ponto de vista de desempenho, mas eu sei que a pessoa que está fazendo é uma das melhores no mercado. Então, quando a gente começa a observar esse conjunto de pessoas, esse conjunto de talentos que a Wake conseguiu reunir em volta do mesmo produto, eu acho que é um grande diferencial. Então isso foi um dos elementos que garantiu muito sucesso, ao meu ver, em termos de prazos curtos, porque são pessoas que vivem e-commerce há muito tempo, que são destaque por onde passaram e que passaram a compor um único time, que é o time da Wake. Então é como você ver uma seleção de craques jogando bola junto. Entrando ali na parte mais técnica do e-commerce, tem duas frentes, que é o SEO, que é a busca orgânica. Então, assim, foi uma migração estável, sem nenhum problema, assim, realmente eu fiquei impressionada. Eu já participei de algumas migrações de plataforma de e-commerce, e essa sempre é uma dor. E a parte de mídia, né, que tem aquele tempo de aprendizado, isso, assim, acho que é inevitável, mas a operação era muito madura e acho que a gente soube agir, calibrar os investimentos muito rápido, com todo o suporte de tanta gente boa trabalhando, pensando junto, e realmente, assim, não, acho que foi só crescimento. Uma coisa que eu adoro ouvir é que o site da Shoulder voa. Então, assim, o nosso tempo de carregamento, ele é 1 segundo, de verdade, inclusive quando a gente abre no mobile, era uma dor nossa, porque é uma métrica que o meu time de e-commerce olha semanalmente, a gente troca as comunicações toda segunda a gente abre o PageSpeed e vê o que está acontecendo no mobile e no desktop. Então, assim, é nítido, né? É só você abrir o site da Shoulder e navegar agora que você vai ver que realmente carrega muito rápido. E a gente trabalha com imagens de altíssima qualidade e muitos vídeos, né? Então isso a gente sabe que não tem jeito, onera o tempo de carregamento mesmo. E era uma coisa que a gente não queria abrir mão justamente por a questão de personalização, de todo o nosso nível criterioso ali com a qualidade da imagem. Então, no mobile, a gente melhorou ali todas as métricas de PageSpeeds em mais de 1000% e desktop em mais de 350%. Claro que assim, é uma métrica que ela muda todo dia conforme a gente vai subindo imagens novas, vídeos novos, mas é algo que, como eu disse, a gente olha semanalmente e cuida e, enfim, a gente está realmente muito feliz que era uma dor que foi solucionada. Eu acho que o Wake é muito intuitivo, porque conforme você vai fazendo as coisas, vai aceitando o pedido, vai faturando, vai caindo para a loja, você consegue com facilidade ver tudo. Caiu a foto da peça, o tamanho da peça, é muito rápido também. Quando você aceita um pedido, em alguns minutos, às vezes segundos, ele já fatura para a loja, já consegue imprimir. E com a impressão, você consegue fazer já direto na Zebra, que é muito mais fácil. Você faz na Zebra, fecha a caixa e está pronto. Você imprime o romaneio também e é muito mais simples. A nossa taxa de conversão aumentou 75% geral, olhando o mobile e desktop. O aplicativo também aumentou bastante. E outra métrica que eu gosto de olhar muito, que é o bounce rate, né, que é a taxa de rejeição, ela caiu 16%. Também está muito conectado com a questão do tempo de carregamento, né? Hoje a gente sabe que o usuário, ele tem a atenção dele muito efêmera, muito rápido. Ele está ali na rede social, ele achou o ads lindo, clicou, o site não carregou, ele volta, esquece de você e já perdeu totalmente a atenção dele. Então, esse também era uma coisa que pegava muito na gente, né? Quando a gente estava ali navegando, via um ads da Shoulder, entrava, putz, o site não abria, já era, você perdeu a venda. Então, o bounce rate também diminuiu muito, assim como a taxa de conversão aumentou 75%, sucesso. O tempo da aprovação do pedido era algo que foi uma surpresa positiva, que eu nem estava mapeando, queria melhorar. E eu confesso que realmente, quando a gente viu que ele passou de 3 horas
para 8 minutos, ficamos muito felizes, porque como eu disse, a Shoulder realmente ela é omnichannel, a nossa cliente ela compra no site, ela vai retirar na loja e a gente tinha casos concretos que acontecia bastante da cliente comprar e ir para a loja. Claro que a cliente não está esperando ali o e-mail, ela não vê se recebeu o e-mail. Cadê meu pedido? Ah, não, seu pedido não está aqui ainda. Não, o pedido não tinha caído no MS. Então, tudo isso ficou muito mais rápido e foi algo que a gente nem mapeou e foi realmente uma surpresa muito positiva. A gente está inserido nesse mundo Omni desde 2006, né, com o processo de prateleira infinita. Em 2018, a gente já tinha o processo de shipping implantado em todas as lojas. Então a gente é muito maduro nas possibilidades que a gente quer alcançar, naquilo que a gente tem, perdão, e naquilo que a gente quer alcançar. Quando a gente migra para o ambiente da Wake, a gente começa a materializar um pouco esse desejo. Então, por exemplo, nós tínhamos uma certa dificuldade de fazer o processo de ruptura, gerenciar esse processo de ruptura. Com a Wake, isso daí a gente teve uma evolução significativa. A gente tinha uma dificuldade de fazer split de itens de pedido, né? Ia sempre para o time do CX, o time da Tati, fazer isso manualmente. Então a gente começou a fazer isso automaticamente. A gente tinha uma certa dificuldade de eleger a loja que ia fazer a entrega de um produto de shipping baseado na heurística, baseado na capacidade máxima que uma loja poderia trabalhar, ou baseado eventualmente no estoque da loja, ou baseado numa flexibilização ali percentual de frete. Tudo isso gerava um certo transtorno para fazer na plataforma antiga. Hoje está implementado, esse racional já está em operação dentro da plataforma. Então, são ganhos que a gente tem associados necessariamente não à operação, mas à inteligência na aplicação, que realmente faz com que a gente tenha certeza que a gente tomou a decisão certa. O segundo fator de decisão para a gente escolher a Wake e todo o ecossistema foi a questão do omnichannel. Então, de fato, nós tivemos um ganho operacional de 8% em relação ao faturamento. Tudo isso porque a gente tem uma melhor alocação do produto no lugar certo. O estoque está muito mais bem priorizado, split de pedido, toda a parte de recusa. Então, a gente consegue fazer todo esse processo da recusa, que boa parte dele era feito manualmente. Agora eu não preciso mais do meu time, então isso a gente acaba ganhando agilidade e com isso o tempo de aprovação do pedido, como eu disse anteriormente, também acaba sendo afetado positivamente, porque é tudo muito mais rápido e a gente conseguiu esse ganho operacional de 8% a mais de faturamento só desses pedidos que passam por essa decisão do change seller. A porcentagem do pedido entre o pedido capturado e o pedido faturado aumentou 12%. Isso, assim, foi receita na veia, sem a gente fazer absolutamente nada mais diferente do que a gente já fazia, sem nenhum esforço de mídia, sem nenhuma estratégia de UX, só de ter uma operação muito mais bem feita, muito mais bem realizada, que foi uma outra surpresa super positiva que a gente não esperava, o quanto que esse gargalo entre o pedido capturado e transacionado e o pedido faturado iria diminuir. Então foi realmente muito positivo. O que a gente buscava muito e encontrava uma certa barreira no fornecedor antigo era essa questão de inovação. Então, quando a gente olhava para o mercado, seja nacional ou internacional, a gente se sentia desafiado em fazer coisas novas, coisas diferentes, mas coisas tangíveis. E aí você, ora entra numa fila de chamado, ora você entra num projeto que não se materializa, enfim, faltava vontade. Então, nós não somos uma empresa desenvolvedora de software, não é isso que a gente planeja para o nosso futuro, mas a gente precisa de parceiros que realmente estejam alinhados com o nosso objetivo, com essa intenção de evoluir sempre. E eu acho que a gente encontrou na Wake esse desejo. Nós tínhamos uma dor em relação ao dia a dia do atendimento com a ferramenta, com a tecnologia anterior, e meio que a gente convivia com ela, porque não tinha o que fazer. Então, quando nós tínhamos um problema, abria um chamado, às vezes a gente falava com o analista, do analista passou para um AI, para um chatbot, e isso acabava dificultando quando a gente tinha ali um problema, uma solução que a gente precisava de rápido. Então a gente precisava escalar com o atendimento, com a pessoa que atendia a gente, que muitas vezes muitas vezes isso aconteceu bastante, não eram as mesmas, então um time que mudava muito. E quando a gente precisava resolver um problema rápido, eu já não sabia nem mais com quem eu tinha que falar. Isso na Wake é absolutamente o oposto, né? Eu tenho um atendimento para falar a hora que for, o dia que for, pessoas que eu sei com que eu posso contar,
E isso, apesar que eu não tenho quase problema, mas quando eu preciso de qualquer coisa, alguma dúvida, ou até uma melhoria, uma evolução, né? Porque a gente sabe, nada é perfeito. O time da Wake está sempre disposto a ouvir nossas dores, ouvir nossas sugestões de melhorias e escala isso lá dentro e nos dá retorno. Olha, isso daqui faz sentido pra gente, a gente vai fazer e o prazo é esse. Então, essa proximidade, eu ter com quem falar, realmente, eu acho que faz parte até do sucesso do projeto, né? Que isso foi do começo ao fim. Então, é o que eu falo que é essencial, não é só na fase de projeto. Depois, em ongoing, a gente tem que continuar tendo pessoas boas para acompanhar, para não deixar a qualidade cair. Em relação à nossa comunicação com as lojas e todo esse processo que é extremamente dependente, então, dependendo do mês, mais de 70% dos pedidos passam por loja, então, assim, é um volume muito alto. Minha definição de trabalhar com a Wake é visão de futuro. Em algumas reuniões eu coloquei isso internamente, a gente não está colocando a Wake porque a gente vai realizar uma série de sonhos e desejos e até mesmo necessidade. Mas o que a gente aposta muito é assim, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, a gente acredita que a Wake vai levar a gente para um outro lugar, para novos sonhos, para novas inovações que a gente acha necessário, seja observando nossa cliente, seja observando o mercado, ou seja, observando realmente as possibilidades que passam pela nossa cabeça. A gente tem pessoas de alto nível conversando com a gente. Isso realmente é um diferencial. É parceria. Além de toda a parte operacional que melhorou e ter coberto todas as dores que nós tínhamos, esse relacionamento de parceria, de escuta, de entender quais são os nossos problemas e caminhar com a gente, eu acho que é muito raro hoje em dia, né? Todo mundo só olha a escala, a quantidade e acaba, em algum momento da jornada, perdendo a qualidade porque está olhando muito para a quantidade. Então, essa parceria realmente é uma relação de proximidade que faz a diferença. Fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes não dá certo. Estuda, pesquisa o mercado, escuta a proposta da Wake, escuta também os concorrentes e decida o que é melhor para a sua companhia. Tenho certeza que você não vai ficar no mesmo lugar. Conselho que eu daria, não tenha medo. Se você não mudar, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, se você está incomodado com alguma coisa na sua operação, procure o melhor caminho. Sempre dá para fazer melhor.